Olá, eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um episódio do Projeto Pomorar. Se você quiser participar com a gente, encaminhe sua dúvida aí nos comentários, ou então faça sua sugestão. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a contratação de funcionários para o condomínio. Já está aqui com a gente o advogado e professor, advogado trabalhista e professor Sávio Mares. Tudo bem, Sávio? Seja bem-vindo ao nosso projeto. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos, agora telespectadores do Jornal do Síndico. Sempre um prazer falar com vocês. Então, Sávio, a questão de hoje foi trazida pela Maria Leusa. Ela quer saber se o condomínio ele pode contratar uma pessoa encarregada da faxina do prédio, né, 2 vezes por semana como diarista. Né? Estou entendendo que, como ela está falando, sem a necessidade de assinar a carteira. Né? Se enquadra, no caso do condomínio, você contratar um funcionário nessas condições? Pois é, Márcio, essa dúvida é muito comum e não só, né? É muito utilizado aí por parte dos condomínios edilícios essa situação de contratar os trabalhadores, principalmente em prédios menores, né? Contratar trabalhadores como diaristas, trabalhando aí 2 vezes por semana. Isso porque, né, eles se baseiam na Lei Complementar número 150 de 2015, que vem falar sobre o trabalho doméstico. E realmente, na Lei Complementar número 150 de 2015, ele vai falar que trabalho do diarista se dá em até 2 vezes na semana. Mais de 2 vezes na semana, né? Não há de se falar em diarista, mas sim empregado doméstico, que deve se assinar a carteira e etc. E com os devidos recolhimentos de fundo de garantia, né? A rescisão ao final deve ter o pagamento de aviso prévio, férias, 13º, também deve recolher o INSS e a multa de FGTS ela é paga, inclusive, antecipada, com 3,2% do valor de salário do empregado no mês anterior. Mas os síndicos eles se esquecem que essa própria lei na qual eles se baseiam para colocar o trabalhador como a trabalhadora, muitas vezes, da faxina, né? Como diarista, ela diz em seu artigo 1º, vou pedir licença para os senhores para ler um pedacinho da Lei Complementar número 150. Vai dizer o artigo 1º que ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma subordinada, onerosa, pessoal e finalidade não lucrativa, a pessoa ou família, no âmbito residencial destes. E por que nós entendemos que não se aplica a questão do diarista ao condomínio? Porque, nesse caso, não há de se falar um trabalho prestado à pessoa ou família, mas sim ao condomínio que possui personalidade jurídica própria. Então, nós entendemos, inclusive o TRT de Minas, o TRT da Terceira Região, vem entendendo que não se aplica a questão a contratação de diarista para condomínios. Inclusive, ainda pegando um gancho nesse papo que nós estamos tendo aqui, Márcio, a própria lei de número 2757 de 56, essa lei vai dispor sobre a situação dos empregados porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios e apartamentos residenciais, vai dizer no seu artigo 1º que são excluídos das disposições dessa lei aquelas pessoas presentes na letra A do artigo 7º da CLT. Ou seja, os empregados, porteiros, zeladores, faxineiros, serventes de prédios de apartamentos residenciais, eles não se aplicam à questão de doméstico, não pode se aplicar a ele doméstico. E, por consequência, nós entendemos também que não se aplica à contratação como diarista. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa aqui para trazer para o pessoal do Jornal do Síndico, né? E tem vários e vários julgados do Tribunal Regional do Trabalho entendendo que, para que se configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 3º da CLT, tá? Que é pessoalidade, não eventualidade, etc. A presença desses requisitos possibilita o reconhecimento da relação de emprego. Ademais, a figura da diarista sem vínculo de emprego só é aceitável na seara doméstica, entre pessoas físicas.
Sendo a ré, no caso, a reclamada desse processo que eu estou trazendo para os senhores aqui, um condomínio de edifícios residenciais é inadmissível, ou seja, não possibilita que a reclamante trabalhasse como autônomo. Tanto é assim que o artigo 1º da Lei 2757 de 56, foi isso que eu acabei de falar para os senhores, ao tratar dos empregados porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamento residencial, os exclui da relação de emprego. Então, em apertadíssima síntese, pode, infelizmente não pode não, tá, pessoal? Aí. Agora, o Sábio, outra questão é com relação assim, como assinar na carteira, porque o condomínio, muitas vezes, principalmente condomínios menores, né, contratam esses funcionários por uma carga horária reduzida. Existe uma carga horária mínima para a contratação e o salário, como é que ficaria nesse caso? Pois é, ele pode sim, a forma de quando eu falei na CTPS não pode se colocar como doméstico, porque a própria lei exclui esses empregados como doméstico, tá? Então vai ter que se contratar como faxineira e por isso ela vai estar vinculada ao sindicato aí, normalmente de asseio e conservação, então vai ter que se fazer o registro e observar, inclusive, a convenção coletiva e o piso salarial dessa categoria. Mas, ela não vai trabalhar as 44 horas semanais, vai trabalhar menos, vai trabalhar 20 horas semanais, por exemplo. Pode-se pagar menos do que o piso? Pode sim, desde que seja também um trabalho inferior às 44 horas semanais. Deve-se fazer uma regra de 3 ali, considerando o piso salarial, as 44 horas semanais a que esse piso salarial se refere, e qual vai ser a carga horária que vai ser trabalhada por essa trabalhadora, por essa faxineira, por esse outro prestador de serviço, seja ele auxiliar de serviços gerais, etc. E para finalizar, Sábio, uma questão também que acontece muito nos condomínios. O faxineiro, ele substituir o porteiro na guarita no horário do almoço do porteiro. Né? Isso tem alguma restrição ou acontece aquela questão do acúmulo de função nesse caso? É engraçado, Márcio, porque na labuta trabalhista, muitas vezes, eu advogo tanto quanto para empregado, quanto para empregador, mas muitas vezes, quando você vai atender um reclamante, né, um cliente no seu escritório que é empregado, a primeira coisa que ele fala, mas pois é, doutor Sávio, mas tem também o acúmulo de função. Essa questão do acúmulo de função foi muito dividida aí, através das pessoas, mas fato é, Márcio, que nós não temos um regramento próprio para essa questão de acúmulo de função. Olha, se você fizer, além da sua função, a função de portaria, você tem que receber um plus salarial de tanto, né? Nós não temos uma lei que fala sobre isso. Tirando no caso do pessoal de rádio, radialista, ele possui na sua lei própria um adicional em razão de acúmulo de função, se ele operar a mesa e etc., algumas questões que são típicas desse tipo de atividade. Mas fato é que a Justiça do Trabalho quase não vem concedendo essa questão de acúmulo funcional. É muito difícil, já muito pouquíssimos julgados ali que concedem esse acúmulo funcional. Então, não obstante não seja atividade própria da faxineira ela ficar na guarita, ainda que para render o porteiro, é muito difícil que seja considerado esse acúmulo de função na praxe trabalhista. Essa é a realidade que a gente vivencia hoje. Maravilha, doutor Sávio Mares, né, professor e advogado de direito trabalhista, né, atendendo aqui a dúvida da Maria Eleusa, aqui no projeto Pomorar. Eu agradeço a sua participação, né, por ter respondido aqui a nossa leitora do Jornal do Síndico e também nossos telespectadores aqui do Pomorar. Maravilha, Márcio, estou sempre à disposição e é um prazer fazer parte aí, inclusive estou sempre com vocês, eu sou aí assessor jurídico do jornal e estou sempre à disposição para o que for necessário. Ok. E se você gostou desse conteúdo, né, faça como a Maria Eleusa, coloque o seu comentário aí, né, e coloque sua dúvida também ou sugestão para que a gente possa produzir novos episódios do Pomorar. E compartilhe também o nosso vídeo, né? Faça que esse vídeo chegue aí, inclusive, né, o doutor Sávio, a alguns moradores de condomínio,
né, que insistem em contratar funcionários sem assinar a carteira, né, que pode gerar aí um passivo trabalhista futuro para o condomínio. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e faça com que esse vídeo, né, circule e chegue no feed de notícia dos seus vizinhos e condôminos. E até a próxima com mais um episódio do Projeto Comorar. Muito obrigado.